Olá, alunos, tudo bem? Eu estou gravando essa aula aqui para ajudar vocês a realizar as atividades de tecnologia e inovação aí, atividades 4, certo? O tema dessa aula é lógica de programação. Eu imagino que a partir do dia 15, segunda-feira, vocês já tenham retirado essa atividade lá na escola, esteja com elas em mãos. Nós vamos falar um pouco sobre algoritmos. Eu lembro que quando eu comecei as aulas de tecnologia e inovação com vocês, eu perguntei o que vocês gostariam de aprender e muitos alunos falaram que gostariam de aprender alguma coisa sobre programação. Eu não sou nenhum as da programação, nada, mas tem coisa que dá para passar e ensinar para vocês alguma coisa, a gente tem alguma noção. Então é o seguinte, nós vamos estudar aqui o algoritmo, é um dos fundamentos da programação, na verdade. Todo programa para ser feito tem um algoritmo, certo? Para vocês entenderem bem o que é algoritmo, eu coloquei a definição aí do algoritmo na matemática e na informática. Eu percebi que é basicamente a mesma coisa, né? Tá vendo aí? Na matemática eles definem como uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. E na informática, veja bem, é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Então, na verdade, o que é um algoritmo? É uma sequência de instruções que qualquer pessoa que vá seguir essas instruções consiga alcançar o mesmo objetivo, certo? Os programas são feitos assim também. Quando a gente fala que foi programada alguma coisa, é que foi dadas as instruções, uma sequência lógica determinada para resolver um determinado problema ou atingir um determinado objetivo, certo? Porque no textinho aí fala que geralmente uma receita de bolo é tida como um algoritmo, por exemplo. Né? Você vai lá, coloque 2 ovos, mexa, depois coloque o açúcar. Eu não sei fazer bolo muito bem sem olhar a receita assim de cabeça, mas eu coloquei um exemplo aqui de uma seguinte situação que vocês teriam que resolver com o algoritmo, né? Que é dirigir até uma lanchonete e almoçar. Se a gente olhar o exemplo, fica bem mais fácil de entender o que nós estamos falando aqui, ó. Então, o que é preciso fazer para dirigir até uma lanchonete e almoçar? Um algoritmo ele é construído dessa forma, passo a passo. Lembrando que o algoritmo ele deve ser escrito ou no imperativo ou no infinitivo. Por exemplo, no primeiro passo aqui está saia de casa. Então nesse caso está escrito no imperativo, né? Mas se eu tivesse escrito sair de casa, também daria certo. Se eu tivesse colocado ao invés de entre no carro, entrar no carro, também funcionaria, tá? Então vocês podem escrever um algoritmo tanto no imperativo quanto no infinitivo, que são formas genéricas de instrução, ok? Bom, então o algoritmo não é uma sequência lógica de procedimentos que devem ser perfeitamente definidos e que leva à solução de um problema? Pois aí então está uma sequência de procedimentos bem definidos que vão levar à solução do problema, que é dirigir a uma lanchonete e almoçar. Então você saia de casa, entre no carro. Se a garagem estiver aberta, saia, se não, abra e saia. Dirija até o local desejado. Se chegou, estacione o carro. Se não, continue até chegar e estacionar. Passo 6 aí. Se estacionou, retire a chave da ignição e assim por diante, né? Eu imagino que vocês tenham entendido basicamente o que é um algoritmo. Se vocês conseguirem desenvolver um algoritmo vocês mesmos, significa que vocês estão começando a se familiarizar com o que a gente chama de linguagem computacional, né? E de repente, se eu perceber que vocês estão indo bem nisso, a gente pode até depois aplicar isso de alguma forma com alguma linguagem de programação. Tem até um programinha que é muito bom para aprender a programar, que chama Pascalzinho. Não sei se vocês já ouviram falar, se já conhecem, mas eu posso postar, eu vou colocar o link do download na descrição desse vídeo aqui no YouTube, ok? Quem quiser
dar uma pesquisada, como usar o Pascalzinho, quiser se aprofundar, e quem tiver uma noção um pouco melhor já de programação e quiser experimentar, ver como é que é, fica à vontade, tá? Então aí no fim da atividade, depois de ter lido o que é algoritmo e ter visto o exemplo de algoritmo que eu coloquei lá para vocês, tem três questões para vocês resolverem aí. As duas primeiras são bem simples, né? É mais uma forma de fazer vocês sistematizarem a experiência, o estudo de vocês aí. Então, você conseguiu almoçar com esse algoritmo? Você viu como você usa essas coisas, esses algoritmos na sua vida? E aí, a terceira que é a cabeluda, né? Que você tem que desenvolver o algoritmo você mesmo. Então, você tem que... Eu sugeri aí um problema para vocês resolverem. Então, acho que vai ser uma coisa simples. Eu tenho certeza que está todo mundo com saudade para a escola, né? Então vale a pena fazer vocês reviverem isso de alguma forma, aí, nem que seja aqui virtualmente na forma de algoritmo. Vocês vão ter que criar um algoritmo passo a passo aí, com instruções no imperativo ou no infinitivo, instruções bem definidas, claras, lembrando que elas não podem ter ambiguidade, tá? As instruções têm que ser claras e elas têm que ser interpretáveis de uma única forma por qualquer pessoa. Senão alguém pode errar o caminho para a escola, né? Então vamos lá, vocês vão ter que fazer o algoritmo que contém as instruções necessárias para ir da sua casa até na escola. Vocês vão colocar lá, primeiro passo, caminhar até o portão, abrir o cadeado, sair de casa, trancar o portão, andar até a esquina da padaria, virar à esquerda, andar 2 quarteirões, virar à direita, andar mais 15 passos e entrar na escola, por exemplo. Tá? Claro que cada casa é um caminho diferente para a escola, cada casa tem as suas peculiaridades para entrar e sair, então cada algoritmo vai ser diferente um do outro, certo? Pensem aí no caminho que vocês costumam fazer, se vocês vão a pé, se vocês vão de carro, se vocês vão de ônibus, enfim, e construam o seu algoritmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário no YouTube ou então me procurar no WhatsApp, que eu converso, atendo vocês lá, ok? Um grande abraço a todos.